estejam todos bem. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos começar a falar agora um pouquinho sobre as plantas, né? Estudando os vegetais. Vamos entrar em botânica. Vocês já estudaram isso anteriormente, então a gente só vai relembrar algumas coisas aqui sobre a célula vegetal, algumas diferenças dela para a célula animal. Diversas organelas, diversas características, elas são semelhantes, né, com a célula animal. No entanto, ela possui algumas estruturas diferentes. Por exemplo, a parede é a parede celular. A parede celular é uma estrutura que dá uma maior resistência, delimita o tamanho da célula, né? E é constituída principalmente por celulose. Estão presentes nas células vegetais, mas não estão presentes nas células animais. Uma outra característica é a presença de plastídeos, que são organelas que têm diversas funções. Dentre essas funções, tem a função da fotossíntese, né? Aqui ela é realizada pelo cloroplasto, né? Que armazenam a clorofila, né? Que é um dos principais pigmentos fotossintetizantes. Além do cloroplasto, nós temos também o vacúolo. Esse vacúolo ele é típico de células vegetais, né? E atua em diversas atividades. Por exemplo, pode acumular substância, ajudar na manutenção do pH da célula, controle osmótico da célula, dentre outras funções. Uma outra estrutura que a gente tem é o glioxossomo. Essa estrutura, ela está presente principalmente em sementes oleaginosas, tá? Ela é classificada como microcorpo e participa do processo de conversão de lipídio em açúcares. Hoje nós vamos falar exclusivamente de uma parte presente em algumas plantas, né, que são as raízes. As raízes, elas são órgãos encontrados em plantas vasculares, né, ou seja, que possuem vasos condutores de seiva. E essas raízes, elas têm a função de fixação a um determinado substrato e ainda permite a absorção de água, sais minerais do solo ou de outras plantas, como nós vamos ver mais adiante, além da condução, né, de nutrientes e reserva também. A raiz, ela apresenta algumas regiões, são 4 regiões. A região meristemática, né, que é onde as novas células da raiz vão sendo produzidas. Ela fica no ápice da raiz e ela é revestida por uma estrutura chamada de coifa, que parece um dedal daqueles de costura, que acaba protegendo essa região. Uma outra região é a região lisa, também conhecida como região de crescimento, de alongamento, que é onde essas células elas vão se alongar e permite o crescimento da raiz, tá? Outra região é a região pilífera, também conhecida como de maturação ou diferenciação. Nessa região vai acontecer a maturação das células e tecidos primários, ou seja, a diferenciação das células. Nessa região também acontece a absorção de água, nutrientes, porque devido à presença desses pelos absorventes, né, que são extensões de células epidérmicas que vão crescer em uma determinada região, aumentando assim a região de absorção. Outra região é a suberosa ou de ramificações, né, que é uma região formada por células cobertas por suberina, e nessas regiões a gente vai ter ramificações da raiz, como a gente pode ver mais aqui adiante. Aqui nós temos a estrutura típica de uma raiz. Aqui é a zona meristemática, né, onde as células estão sendo produzidas, a coifa, que protege a região, a zona lisa ou de alongamento, né, que as células estão crescendo, a zona pilífera, aqui estão os pelos absorventes que auxiliam na absorção de água e sais minerais. Aqui a zona suberosa, onde tem as ramificações da raiz, né? Essas ramificações também são chamadas de raízes secundárias. Existem alguns tipos de raízes. Um deles é a raiz pivotante ou axial. Essa raiz axial, ela tem uma raiz principal, né? Também conhecida como raiz primária, e ramificações, que são as raízes secundárias. Esse tipo de raiz é encontrado em algumas plantas, como mangueiras, café, laranjeira. O outro tipo de raiz é a fasciculada ou a cabeleira, tá vendo? Ela não tem uma raiz principal. Ela só tem essas raízes que a gente chama de adventícias, que vão se originar no caule, sem essa raiz principal. As raízes também apresentam algumas especializações. Nós temos as raízes tuberosas, que são as que têm a capacidade de armazenar nutriente, um exemplo é a mandioca.
Temos também as raízes sugadoras ou austórios. Essas raízes são presentes em plantas parasitas, que elas vão sugar os nutrientes da planta hospedeira dela, né? E então ela vai a forma dela se alimentar, vamos dizer assim, seria sugando esses nutrientes dessa outra planta. Um exemplo disso é cipó chumbo. Um outro exemplo são as raízes respiratórias de aeração ou pneumatóforo. Esse tipo de raiz é presente, muito comum em plantas de manguezais, né, que são regiões alagadas. Então, esse tipo de raiz, ela fica um pouco mais, tem regiões que vão ficar um pouco mais acima, né, de forma que consiga permitir a troca gasosa com o ambiente. Nós temos também as raízes aéreas. Esse tipo de raiz, ela tem uma camada de célula que vai proteger ela, né, contra danos, porque ela fica exposta. E essa raiz, ela também consegue absorver água do ar. Um exemplo são as orquídeas, tá? Elas possuem essas raízes aéreas. Além de especializações, as raízes apresentam algumas associações. Dois exemplos aqui mais comuns, né, mais conhecidos, importantes, são as associações entre bactérias do gênero Rhizobium, também chamado de Bradyrhizobium, e as raízes de algumas plantas leguminosas. Elas formam uns nódulozinhos que vão ajudar a planta a fixar nitrogênio do ar, porque as plantas, elas não conseguem fazer isso sozinhas. Então, essas bactérias vão fazer essa fixação do nitrogênio e, com isso, vão ajudar a planta, porque o nitrogênio é essencial para o desenvolvimento das plantas. Uma outra associação a gente chama de micorriza, que são raízes e fungos, associações entre raízes e fungos. Esses fungos que estão presentes nessas raízes, eles vão converter minerais e a matéria orgânica presente no solo em formas que a planta consegue assimilar. E aí a planta vai ajudar o fungo produzindo os açúcares, aminoácidos, outros materiais que ela vai fornecer ao fungo. Então acaba que é um ajudando o outro. Eu estou enviando para vocês também uma lista de exercícios sobre essa parte de raízes, tá? Qualquer coisa é só enviar, qualquer dúvida é só enviar a mensagem lá no grupo, ou pode mandar diretamente para mim. Em breve eu vou enviar mais materiais, tá? E qualquer coisa é só perguntar. Um abraço e até breve.